essa passagem de Salmos 27:14, eu vou reler de novo para você se situar na palavra. Diz aqui: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Diga essa palavra comigo: somente no Senhor. Irmão, cada um de nós aqui tem N razões para nos sentirmos decepcionados. Sim ou não? Não, eu acho que só eu tenho. Só eu fico frustrado. Só eu fico de cara com as pessoas. Talvez agora mesmo, irmão, você esteja assim, decepcionado. Tem alguém que é sincero aqui para confessar isso agora? Geralmente, cadê a sincera? Ah, a sincera não veio. Gente, toda vez que eu estou aqui, eu falo alguma coisa, é mesmo, é verdade. Cadê os sinceros aqui agora? Você tem coragem de dizer para si mesmo em voz alta: pastor, é verdade, eu estou decepcionado, não sei com quem. Pastor, eu estou decepcionado com você. Vem cá que eu vou meter a mão na sua cabeça, para não meter a mão na sua cara. Estou brincando. Brincadeira. É para orar, irmão. Mas talvez você esteja agora mesmo com esse sentimento de decepção no seu coração, e sem você perceber, você está carregando um bloqueio em relação a alguém. Quando a decepção ela não é tratada, relacionamentos são afetados, são prejudicados. Quando você está decepcionado com alguém, obviamente, o seu relacionamento não apenas com aquela pessoa será prejudicado, também o relacionamento com outras pessoas serão prejudicados. Porque você vai basear a sua experiência passada nas novas experiências que você pode ter. Você vai começar a achar que porque alguém te decepcionou lá atrás, esse novo alguém que está diante de você vai fazer a mesma coisa. E aí você se fecha para que um novo relacionamento se estabeleça. Quem está entendendo, diga amém. E é natural, querido, para todos nós queremos confiar nas pessoas, sim ou não? É do ser humano, queremos confiar nos outros. E nós precisamos entender uma coisa: por que as decepções acontecem e como tratá-las. Essas duas coisas eu quero que você entenda nessa noite. Por que você se decepciona e como você trata uma decepção. Deus quer curar alguns aqui nessa noite. E se você não está com esse problema, eu quero te dizer, Deus quer te vacinar para que isso não aconteça. Alguns estão decepcionados e carregam a decepção há alguns anos. Outros, às vezes eles são tão libertos em si mesmo, diga, libertos em mim mesmo. Tem gente que é liberta em si mesmo e às vezes a decepção dela dura pouco e logo depois está tudo bem, graças a Deus eu sou essa pessoa. Quem é que é? Problema seu, eu sou. Você não é, eu sou. E quanto mais liberto em si mesmo você é, menos danos você sofre. Eu estou gostando. Tem gente sofrendo dano desnecessário porque vive decepcionado com pessoas. E como todos nós temos a tendência natural de confiarmos nos outros, e eu não digo que isso seja de todo errado. Ah, pastor, está escrito que maldito do homem que confia no homem. Está escrito mesmo, é verdade. Mas significa que você não deve confiar nas pessoas? Existe uma dose certa para você confiar nas pessoas. Repita essa palavra comigo: dose certa. Existe uma moderação até onde você deve confiar em alguém. E você precisa entender, querido, os riscos e as possibilidades do relacionamento com os outros. Todo relacionamento carrega consigo duas coisas: riscos e possibilidades. Mas por que esse negócio não está saindo? Aleluia. Relacionar-se com pessoas
vai trazer riscos e possibilidades, porque nós estamos falando do ser humano, irmão. E quando nós falamos do ser humano, aleluia, mas está tudo ruim aí. Misericórdia, vou pregar isso sem microfone. Aleluia. E quando nós falamos de ser humano, nós falamos de N possibilidades, irmão. N possibilidades. Você pode esperar tudo de todo mundo. Você pode esperar o seu amigo mais íntimo, mais próximo para você. Fazer coisas que te desagradam, coisas que vão desapontar você, vão te decepcionar. Quantos aqui têm amigos ou pessoas próximas que te decepcionaram? Você não esperava, querido. Por que você não esperava? Porque você julgava com que aquela pessoa não falhasse com você. E aqui nós começamos a entender uma das razões das decepções, porque nós não esperamos com que as pessoas falhem conosco. Você precisa estar pronto, querido. As pessoas vão falhar com você. As pessoas vão trair você. As pessoas vão abandonar você. E essas coisas fazem parte dos riscos e possibilidades. Você entende, querido, que confiar em pessoas envolve possibilidades e riscos? Por que possibilidades? Porque as pessoas mudam, irmão. Vem falar para mim que hoje você é a mesma pessoa que você era alguns anos atrás. Você não é nem o mesmo hoje que você era ontem. Envolver-se, relacionar-se com pessoas tem as suas possibilidades, porque elas mudam. Ninguém permanece o mesmo. A gente gosta de dizer assim, fulano não mudou. É mentira, todo mundo muda, ou para melhor ou para pior. Todo mundo está mudando, irmão. E quais são os riscos? Os riscos é de que as pessoas traiam você e abandonem você. Ora, Jesus escolheu confiar em pessoas sabendo que elas o abandonariam, que elas o trairiam. Só que, mais uma vez, nós temos a sina de que somos maiores e melhores do que Jesus. E eu não vou andar com esse aqui porque ele errou comigo. Mas Jesus andou até o fim, até ir para a cruz, com pessoas que iam traí-lo, com pessoas que iam abandoná-lo, com pessoas que iam negá-lo. Será que Jesus virou para o fulano e falou assim, estou decepcionado com você? Não, quando ele sabia previamente que Pedro o negaria, ele falou, cara, Satanás pediu a Deus para peneirar você, mas eu roguei ao seu favor. Eu poderia muito bem ficar decepcionado com você, porque você andou 3 anos e meio comigo, me conheceu, comeu na mesma mesa que eu, no mesmo prato que eu lavei seus pés, eu fiz um monte de coisa para você, e você me abandonou, cara, você me negou na hora que eu precisava. Só que não, mais uma vez nós temos a sina e achamos que somos melhores do que Jesus, e não queremos mais nos relacionarmos com as pessoas porque elas erraram conosco. Eu fiquei decepcionadinho, ai, eu fiquei feridinho, o pastor me machucou. Você não vai viver a sua vida, irmão, se você ficar decepcionado. Você vai viver o erro dos outros. Vou repetir porque tem gente precisando ouvir isso. Se você não tratar com a decepção no seu coração, você não vai viver a sua vida, você vai viver o erro dos outros. Quer que eu repita mais uma vez? Se você não resolver, se você não aprender a lidar com a decepção, você vai viver o erro que os outros tiveram com você. E aí, querido, o bloqueio está aqui, ó. As pessoas tentam se aproximar de você, Deus tenta trazer pessoas para te ajudar, e você mais uma vez, não, o meu esposo me traiu, eu não posso aceitar esse aqui, porque ele vai fazer a mesma coisa. E aí, na experiência passada, você se boicota com a experiência que Deus está querendo estabelecer na sua vida. Quando nós falamos do ser humano, estamos tratando essas possibilidades, e quando algumas coisas acontecem, a decepção se instala. Então a pergunta é, por que nos decepcionamos? Vamos lá, vou começar a pregar. Por que nos decepcionamos? Aqui, querido, a resposta está diante de nós, no texto que nós lemos. A primeira razão de nos decepcionarmos é porque nós confiamos demais nas pessoas, mais nelas do que em Deus.
Quando você, querido, dá 100% da sua confiança em alguém, você deu tudo o que você precisa para se frustrar com essa pessoa. Você tem que entender uma coisa: ninguém é digno de 100% da sua confiança além de Deus. Ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu esposo, nem sua esposa. Se você puder manter o máximo, um nível de relacionamento onde você confia o suficiente, show. Só que se você colocar no ser humano 100% da sua confiança, você vai se frustrar. Porque aqui o texto diz que você tem que confiar totalmente em Deus. Então a razão das nossas decepções e frustrações é porque nós estamos muitas vezes confiando 100% nos homens, confiando que eles não vão falhar conosco, confiando que eles não vão pisar na jaca conosco, confiando que eles vão com a gente até onde a gente acha que eles têm que ir, e muitas vezes eles não vão. E querido, todo ser humano que, ainda que por mais bem intencionado ele esteja, ele vai te decepcionar. Ora, eu não quero o mal da minha esposa, nem minha esposa quer o meu mal. Mas eu sei que ela vai me decepcionar e eu vou decepcionar ela. Ela vai fazer coisas que me contrariam, eu vou fazer coisas que contrariam ela. E se nem eu e nem ela soubermos lidar com a decepção, tadinho de nós. E isso vale para qualquer nível de relacionamento que você tenha. Seja casal, seja amigos, seja, sei lá. Envolve aí qualquer forma de relacionamento. Quem não sabe lidar com isso, ou não entende que isso faz parte da possibilidade da vida, irá se desiludir muito com as pessoas. Decepção faz parte da vida. Entenda isso o mais rápido possível. Isso faz parte da vida. Mas também parte da vida faz você superar as suas dores e chegar em novos lugares que Deus tem para você. Também faz parte da vida. E aí vem aquela perguntinha: pastor, isso significa que eu não devo confiar em ninguém? Eu vou te explicar. Você deve ter pessoas de confiança. O que você não pode é confiar mais nelas do que no Senhor. E você precisa entender que existe a possibilidade de algo acontecer e te causar algum sentimento averso posteriormente. Se você estabelecer isso firme na sua mente, nas suas emoções, você vai ficar bem. Não significa que elas não vão desapontar você, mas significa que você não vai sofrer mais porque elas erraram. Para de sofrer com o erro dos outros. Estou sentindo ser extenso. O nosso problema é queremos com que as pessoas sejam como nós. Agora ouça. O nosso problema é querer com que as pessoas sejam como nós. Nós só nos esquecemos de uma coisa: nós somos como as pessoas. Você quer que todo mundo seja como você, só que você se esquece que você é como elas. Como assim, pastor? Você nunca quer que elas erram com você, mas você erra com elas. Da mesma maneira que você acha que tem razão para ficar decepcionado com os outros acham que tem razão para ficar decepcionado com você. O que a gente vai fazer? Vai ficar um decepcionado com o outro? Não! Nós vamos aprender a tratar isso em Deus, querido, e superarmos e vivermos o bom relacionamento de Cristo. Nós criamos expectativas nelas e não lidamos bem quando elas nos frustram. Mas nos esquecemos que elas também possuem expectativas em nós e as frustramos de igual modo. Deixa eu olhar bem para a carinha de alguns aqui. Deixa eu encontrar os frustrados. Cadê os frustrados? Só que para você, o erro do outro sempre parecerá maior do que o seu. Não, pastor, eu tenho mais razão do que ele, eu tenho mais razão do que ela para ficar decepcionado, porque o erro dela é maior do que o meu. Mais uma vez, você engana a si mesmo pensando nisso. Porque o erro do outro pode ter um nível de responsabilidade para você, mas o seu erro para ele também pode ter um nível de responsabilidade.
A sua justificativa para a decepção sempre será mais plausível que a alheia. Não, eu realmente tenho mais razão de ficar assim do que ele. Você sempre vai achar que você está na vantagem, irmão. E quero te dizer uma coisa: diante de Deus, os dois estão em pé de igualdade. Porque Deus não tem balança enganosa. O problema de um decepcionado é que ele pode acabar estendendo essa decepção e desconfiança em relação a outras pessoas. Você conhece alguém assim? Ou você está assim? Alguém decepcionado vai fazer o quê? Ele não vai ficar só... O Fábio fica decepcionado comigo. Você está decepcionado com o FIFA? Tá? Aí ele resolve não ser tratado na decepção dele. Você acha que isso vai afetar só o meu relacionamento com ele? Pô, eu sou o pastor do cara, ele ficou frustrado comigo, decepcionado. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se fechar com outras pessoas também. Ele não vai só aceitar, ele não vai só não aceitar ser pastoreado por mim, mas quando qualquer outro pastor chegar nele para pastoreá-lo, ele não vai querer. Porque a experiência dele comigo não foi boa, o pastor desapontou ele. O pastor chamou atenção, o pastor chamou minha atenção. Essa decepção vai manter você longe das pessoas, bem como você não as deixará elas se aproximar. Sabe, eu estou tentando ser bem cuidadoso aqui nessas palavras, para você não entender errado e confiar em todo mundo. Quando eu falo assim, você tem que confiar em pessoas? Tem. Só que até um certo ponto você tem que dosar as coisas. Porque se você for além nessa confiança, você está se abrindo para ficar decepcionado com os outros. Só que também eu não estou falando para você ser um livro aberto para todo mundo. Você não tem que ser um livro aberto para todo mundo, contar a sua vida, sua história, e abrir a sua intimidade para todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tratar a decepção e te mostrar que é digno de 100% da sua devoção, é só o Senhor, querido. Quem é digno de 100% da sua devoção e confiança? É o Senhor. Confie em pessoas, ande com pessoas de confiança. Não estou falando contra você confiar em ninguém. Porque, ora, irmão, se eu não pudesse confiar em você e você não confiar em mim, não existiria igreja, e Deus não mandaria a gente seguir e nos sujeitarmos uns aos outros. Nós temos que confiar, mas não pode ser mais do que confiar em Deus. Amém? Sabe por quê? Eu vou te dizer o porquê. Porque se você está decepcionado, sabe o que vai acontecer? Você não vai servir a Deus e honrar os homens. Repita isso comigo. Quem está decepcionado não serve a Deus e não honra os homens. Ô Fábio, o decepcionado ali. Ô Fábio, estou precisando de você, cara. Ô pastor, não dá não. Dá não? Não dá não. Mas lá no oculto, lá no íntimo dele, ele está virado comigo. Isso impede com que ele atenda a um chamado, sirva a Deus e me honre. Qual é o fruto disso? Qual é a razão disso? Diga, decepção. Quantos já não se frustraram porque se devotaram demais aos outros? E Deus permite que esse tipo de decepção, que coloca pessoas acima dele, aconteça. Escute, Deus vai permitir com que algumas decepções, que faz com que a gente coloque pessoas acima dele, aconteça. A gente gosta de endeusar algumas pessoas, colocar uma certa devoção em alguém que está acima de Deus, e aí Deus permite umas frustrações virem para mostrar para você: ei, ele não está acima de mim, ele vai falhar, mas eu permaneço fiel. E eu não estou aqui, querido, criando justificativa em cima do erro de ninguém, apenas lhe mostrando que você comete os mesmos erros. E da mesma forma que você acha que pode ficar frustrado, as pessoas também acham que podem ficar frustradas. Nós podemos ser injustos, crucificando quem nos decepcionou, porque não podemos ser injustos, né? Escute,
se Deus pudesse abrir a sua visão agora, vamos imaginar um cenário aqui. Imagina o cenário. Que cenário, pastor, você não falou? Imagina aquele mesmo cenário da cruz, da crucificação. Agora eu vou pegar pesado, hein? Imaginou esse cenário? Onde Jesus foi crucificado? Se Deus pudesse abrir os seus olhos agora e mostrar para você a quantidade de pessoas que você está crucificando por causa dos erros delas, você ficaria abismado. Ao lado de Jesus havia 2 ladrões, um na esquerda e outro na direita. Talvez, se os nossos olhos se abrissem para ver quem nós estamos crucificando porque nos decepcionou, talvez não teria só 2 do lado, não, teria um cemitério inteiro, um monte de gente crucificada, porque tem gente que é assim, ela se decepciona com um e ela vai se decepcionando com todo mundo, e aí você quer crucificar as pessoas, só que você não entendeu que a mesma cruz que você está colocando elas, outros também estão colocando você. Quanto maior o destaque que alguém possa ter, ou maior a admiração que ele seja alvo, maiores serão as possibilidades de você se frustrar. Quando você se devota demais a alguém, maior é a sua possibilidade de frustração, irmão. Por exemplo, aqui sem dúvida, aqui ninguém mais pode causar esse tipo de sentimento em você do que eu. Por quê? Porque você espera tudo de mim. Você espera que eu seja inerrante e infalível. Então prostra aí e me adora, irmão. Eu já fui Boa, tá? Cadê a Chayane? Eu já fui do exército. Eu não posso errar. A Chayane, às vezes ela chegava em mim assim: pastor, como é que é isso aqui? Oxe, o que eu vou saber? Você tem que saber, você foi do exército. Olha, eu fui do exército, eu não fui Deus. Eu fui do exército, eu não fui o onisciente. Mas aqui, sem dúvida, querido, eu sou o cara que pode mais decepcionar você, por causa da minha posição. Você acha que eu não posso errar, mas eu quero te lembrar que o único pastor que não irá decepcionar você não sou eu, está nos céus. Eu vou te decepcionar, isso é uma garantia. Querendo eu ou não, meu irmão, eu vou decepcionar você, ainda que eu me esforce para não fazê-lo. Mas não tem jeito, irmão, eu não consigo garantir isso. Mas Ele pode garantir, porque Ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora já eu sou seu pastor, mas você pode ter certeza, alguma coisa vai te faltar. Porque o Senhor que não te deixa faltar nada é Ele. O Senhor que não te frustra é Ele. Às vezes Ele até frustra uns planinhos assim, meia boca, que você gosta de ter, né? Mas é para trazer planos melhores para você, para apresentar coisas melhores para você. Mas é Ele que é o Senhor, o seu pastor, e não te falta nada. Agora, se você espera de mim, o pastor te suprir em tudo que você acha que você tem que ser suprido, aí, irmão, ó, frustração te aguarda, decepção te aguarda. Ó, eu precisei do pastor, o pastor não me atendeu. É mesmo, às vezes Deus vai colocar o pastor em silêncio para você aprender a confiar somente nele. Confia no Senhor de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e não se estribe em si mesmo, e nem se apoie nas outras pessoas. Se você não tiver um olhar que vai além de mim, e uma esperança além do homem, isso vai acabar te custando. Tem um monte de gente precisando, por exemplo, de ajuda pastoral. Eu dei aqui o exemplo. Tem um monte de gente precisando de pastor, mas não procura pastor. Por quê? Porque já se decepcionou com um. Está lá o fulano, precisando ser carregado, está precisando ser tosado, ele está tão cheio de lã, ele não está andando mais, está rolando. Mas ele não quer se submeter mais a um pastor, porque alguém decepcionou ele. Esses dias atrás eu recebi uma pessoa aqui, veio no culto, depois veio conversar comigo, aí ela veio contar. É porque eu compartilhei algo com o pastor e o pastor, eu esperava com que ele não compartilhasse aquilo que eu falei com outras pessoas, e o pastor saiu contando para a igreja inteira. Meu Deus do céu,
Pensa, irmão, você vir, aí eu te dou razão, irmão. Você fala assim, pastor, não conta, eu estou compartilhando só com você, não é para contar com ninguém. Eu vou, não, pode deixar, irmão. No culto seguinte, está todo mundo perguntando, eu fiquei sabendo disso aqui. Mas isso não ajuda. Hã? Mas, e ela ficou receosa de me contar o que estava acontecendo. Por quê? Porque outro pastor decepcionou ela. E com muito custo me contou. Agora pensa se eu faço isso com ela de novo. Irmão, esquece, nunca mais. Ela não se abre para ninguém nunca mais. E pessoas precisam ser pastoreadas. Tem gente entendendo aqui? Diga amém. As pessoas acabam mantendo a distância e não buscam ajuda. Pastor, eu busco ajuda. Será que você busca mesmo, irmão? Porque, escute, quem busca ajuda, onde precisa, enxerga o que precisa e supera o que precisa. Você está decepcionado? Você está buscando ajuda? Estou, pastor. Deixa eu te falar, se você busca ajuda onde você precisa, você enxerga o que precisa e trata o que precisa. Se você continua com a sua decepção, independente de onde você foi, você não resolveu o seu problema. Porque Deus é preciso, Deus é certeiro, Deus não vai deixar o seu interior sangrando. Ele vai curar você, amém? Ele vai levantar suas expectativas nele, além dos homens. Há quem diga assim, pastor, é tudo igual. Já ouviu essa frase, irmão? Espero que você nunca tenha falado. Pastor, é tudo igual. Eu vou te mostrar a raiz dessa frase. Pastor, é tudo igual, só quer dinheiro. Você já ouviu isso aí? Agora, eu quero te dizer uma coisa. Geralmente, quem usa esse tipo de frase e tem esse tipo de pensamento é porque se frustrou com algum pastor. E aí é mais fácil generalizar todo mundo. Ora, irmão, assim como nem a minha digital é igual à sua, pastor não é tudo igual. Só que a experiência com um pastor fez para que aquele indivíduo acreditasse não, porque o indivíduo está enganando a si mesmo, mas para que aquele indivíduo gerasse aquele argumento de que pastor é tudo igual, ele só quer dinheiro. Esses dias eu estava lendo um comentário numa postagem de um rapaz, olha só o absurdo que ele disse. Ele disse assim, eu já fui evangélico, vou te mostrar a decepção. Eu já fui evangélico, já fui do meio de igreja, já convivi ali no meio da igreja. E a única coisa que eu vi foi gente falsa. Vai vendo. Ele falou assim, a única coisa que eu vi foi gente falsa, caluniadora, que não ama o próximo. Agora, ó absurdo. Ele falou assim, hoje eu estou no espiritismo e é muito melhor do que a igreja, lá eles amam as pessoas. Olha o nível que a decepção pode levar alguém. A aderir conceitos enganosos. Olha, querido, será que ele está de todo errado? Na igreja tem pessoas que não amam mesmo. Na igreja tem pessoa que calunia mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda que haja tudo isso na igreja, Deus espera com que as pessoas possam se relacionar dentro dela. Esse tipo de pensamento e sentimento de alguém é porque ele está frustrado, decepcionado, e ele começa a buscar outros lugares, outras religiões para dizer que é melhor do que a igreja, querido. E pior, você vai ver esse tipo de comentário, tem gente que defende isso. Não, está certo mesmo, porque isso aí que aconteceu com você, aconteceu comigo também. Aí é um decepcionado dando a mão para outro decepcionado. É um frustrado dando a mão para o outro. E tem gente que defende esse tipo de comentário. Mas eu quero te dizer algo, não há defesa para quem nega a Cristo e o seu corpo, que é a sua igreja. Você pode falar assim, eu tenho as minhas razões para ter saído da igreja. Deus vai falar assim, você não tem razão nenhuma, porque se você nega a minha igreja, você está negando o meu filho. Porque o corpo sem a cabeça não tem vida.
Um fulano como esse, ele teve a oportunidade de conhecer a verdade, mas a decepção causou seu tropeço e o levou para aquilo que Cristo não chama de igreja. Você acha que Cristo está chamando o Espiritismo, o centro espírita, de igreja? Você pode ter certeza que não. E estou nem aí se vão ficar ofendidos, não. Ou você acha que Cristo prega a reencarnação? Ou você acha que Cristo prega você receber espíritos para psicografar? É o Satanás que desce lá, irmão. Só que a decepção do indivíduo é tão grande que faz ele acreditar que lá, porque se pratica boas obras, é melhor do que a igreja. Decepção. Eu não estou falando, querido, presta atenção, eu não estou falando que Cristo tem uma religião, eu não estou falando que ele é católico, eu não estou falando que ele é evangélico, eu não estou falando que ele é espírita. O que eu estou dizendo é que Cristo tem um povo que se reúne em nome dele e em prol dele. Cristo tem um povo no qual ele chama de igreja. Qualquer lugar em que haja pessoas que pregam uma religião que não traz a mensagem de Cristo é anátema. Nossa, pastor, você pegou pesado. Quem sabe o que é anátema? Não é de comer nem de passar no cabelo. O que é anátema? Diga, maldito. O que eu acabei de afirmar? Qualquer lugar em que haja pessoas que pregam uma religião aonde não prega a mensagem de Cristo, o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo, é anátema. Aí os bonitinhos vão falar assim: nossa, pastor, essa é uma mensagem de ódio. Vem cá que eu vou meter a mão na sua cara, não, na sua cabeça, porque o discurso agora é mensagem de ódio. E é mesmo, na linguagem desse mundo perverso, parece ser uma mensagem de ódio. Que isso? Onde já se viu o pastor falar que é maldito? Meu querido, você não lê Bíblia não? Não é eu que chamo esse tipo de pessoa de maldito, é a Bíblia, é a palavra, está vendo? Então não é o pastor, é Deus que prega o ódio. Deus não prega o ódio não, irmão, mas vou te falar uma coisa: a ira pertence a Ele, Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Mas então aí, eu quero te dizer, a linguagem do mundo não muda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte, Paulo falou em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, para você não achar que é o pastor que está chamando os outros de maldito. Olha o que Paulo disse aqui: contudo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Um cara desse aqui me vira e fala: já fui da igreja, já vivi no meio da igreja, só tem gente falsa e não sei o que. Ele até tem a sua razão, mas agora no Espiritismo está melhor. Meu irmão, lá não prega a mensagem de Cristo, lá prega um espírito diferente. Então Jesus diz: é maldito. Pode achar ruim o tanto que você quiser, irmão, no final das contas você vai estar perante Deus para prestar conta a Ele. O problema é que tem muita gente que foi decepcionada e abraçou uma mensagem que corrompeu a sua mente. Tem muita gente frustrada dando ouvidos para a serpente. Isso acontece demais. Quando você está ferido, o diabo vem para trabalhar em cima daquela ferida aberta, e muitos compram a sua ideia. Nem todo mundo vai lembrar, mas no culto passado eu citei uma passagem aqui de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Paulo tinha receio de algo em relação à igreja. Olha o receio que Paulo tinha. O que receio quer evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha o que ele diz no verso 4: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Agora veja o que acontece. Uma pessoa decepcionada, ela cria em torno de sua decepção um monte de justificativas, que até podem ser válidas, mas o que ela não percebe é que em cima daquilo o diabo virá com um espírito diferente. Escute, eu vou te dizer isso aqui seriamente: quando você abre espaço, lacuna, para ficar decepcionado, sem você perceber, o diabo vai vir com um espírito diferente, com uma mensagem diferente, para mostrar para você aquilo que ele quer que você veja.
E aí ele vai começar a sugestionar coisas para você continuar decepcionado. E quando você continua decepcionado, você não serve a Deus e não honra as pessoas. Mas tem um monte de gente que dá ouvidos para a serpente. E aí, querido, a serpente, ela começa a falar na sua cabeça em cima daquela decepção. Aí a serpente começa a falar assim para você: sai da igreja mesmo, só tem gente falsa lá, porque você se decepcionou. Aí ele vai falar: a igreja deveria ser um lugar onde as pessoas amam. Você já ouviu? Irmão, o que eu estou falando aqui, talvez você já falou isso. Estou lá naquela igreja lá, mas confesso, estou para sair de lá, porque lá o povo não ama. Você é o primeiro que não ama, porque se você amasse, você andaria segundo a milha e daria outra face. Você é o primeiro que não ama. Não, mas aí você compra a ideia do diabo, porque alguém frustrou você, alguém decepcionou você. Sai dessa igreja mesmo, porque a igreja é um lugar que as pessoas tinham que amar. Olha, irmão, a igreja é um lugar que tem um monte de gente fazendo caca. E que enquanto não aprende a se limpar, tem alguém limpando elas. Mas chega uma hora que a gente tem que aprender a se limpar, irmão. E aí ele continua: a igreja é um lugar onde as pessoas só machucam. Sai de lá. As pessoas não se preocupam com você. Sai de lá. Agora eu te pergunto, querido, existe esse tipo de coisa no meio da igreja? Existe falta de amor? Existe. Não deveria, mas existe. Existe calúnia? Existe. Não deveria, mas existe. E por quê? Porque tem pessoas cometendo erros constantemente. Mas olha que legal, mesmo Deus sabendo como as coisas iriam acontecer, Ele manda você sair da comunhão do seu corpo, mas você, frustrado, decepcionado, quer sair. Olha, irmão, você acha que Deus não sabia que você ia pisar na jaca com um monte de gente, ou que um monte de gente ia pisar na jaca com você? Ele mandou você sair de lá? Não. Mas você começa a acreditar no engano da serpente. Sai de lá mesmo. As pessoas saem porque não sabem lidar consigo mesmas. Estou terminando, segura. Suas decepções acabam carregadas com a mensagem sugestionada pelo diabo, que te traz uma falsa sensação de que você tem todas as justificativas que precisa para se isolar e se manter distante. Preste atenção. O decepcionado encontra todas as justificativas para convencer a si mesmo que ele precisa se isolar e se manter distante. Todas. Não, é porque fizeram isso comigo, porque fizeram aquilo comigo. Você tem todas as justificativas. E a Bíblia diz que quem se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria e busca seus próprios interesses. Outra coisa que as pessoas falam: não, lá o povo busca seus próprios interesses. Quando você se isola, você está fazendo o quê? Você não está fazendo nada diferente daquilo que você acusa as pessoas. Você também está buscando seus próprios interesses. E muitas vezes naquilo que você fica frustrado e decepcionado e que você acusa as pessoas, você também acaba sendo acusado por elas. Porque Jesus disse: na medida com que você medir, vos medirão também. Irmão, se você estender uma régua quilométrica para alguém, fique tranquilo, essa mesma régua vai ser estendida para você. Por isso a Bíblia diz assim: nada julgueis antes de tempo. O que é esse antes de tempo? É antes de você se tornar perfeito como Cristo é perfeito, até que você entenda e discirna como Ele entende e discerne as coisas. Ele não está falando que você não pode julgar certas coisas, você deve, como eu ensinei esses dias. Só que muitas vezes você quer se justificar em cima das falhas dos outros com uma régua, uma medida enorme, e você se esquece que você faz a mesma coisa. Eu costumo dizer que aquilo que te feriu é aquilo que também será usado para te curar, irmão. O que a Bíblia diz? Deus fala assim a respeito do seu povo, através do profeta: Deus fez a ferida e Ele mesmo a curará. Irmão, eu costumo dizer que aquilo que te fere é aquilo que te cura. Como assim, pastor? Vou te mostrar. Se o que te decepcionou foi um pastor, muito provavelmente Deus vai usar um outro pastor para curar você. Se o que te feriu foi a igreja, muito provavelmente Deus vai usar o ambiente da igreja para curar você.
Não adianta você querer fugir. O fato é que a fonte das decepções acabam sendo a mesma: excesso de confiança de que os homens não falharão conosco, e a falta de confiança plena apenas no Senhor. Quantos aqui estão preparados para as decepções dos outros para consigo? Você está preparado? Irmão, eu não me esforço para te decepcionar, para não te decepcionar. Não me esforço para não te decepcionar. Eu me esforço para uma coisa: para me manter na verdade. Por que eu não me esforço para não te decepcionar? Porque eu sei que eu vou. Talvez aí agora mesmo você está assim: nossa, eu estou triste com o pastor, porque eu acho que o pastor podia fazer isso. Eu estou decepcionado, eu esperava mais do pastor. Querido, até eu esperava mais de mim mesmo. Mas como você não aprendeu a olhar além do homem, você não consegue, querido, se apoiar em Deus e confiar somente nele. Por isso que eu me esforço para me manter na verdade. E se eu te ferir estando dentro da verdade, e você não souber lidar com isso, você irá se firmar num sentimento errado, criará um argumento errado no seu coração. A igreja é um lugar que fere, mas também um lugar que cura. Você consegue entender isso? A igreja é um lugar que fere, mas também é um lugar que cura, quando as coisas são feitas dentro da verdade, baseada no amor. Tem a verdade, tem o amor, fique tranquilo, vão te ferir, mas também vão te curar. Você não gostou? Tem a verdade, tem o amor, vão te ferir, mas vão te curar. Porque está escrito: leais são as feridas feitas por aquele que ama. Ora, irmão, uma pessoa que não fere você, não ama você, mas quem te ama de verdade, vai ferir você, mas não vai deixar você sangrando, ele vai te curar. Mas eu vou ficar frustrado, decepcionado. Dito essas coisas, vamos voltar aqui para os 2 pontos iniciais. Por que as decepções acontecem? E como tratá-las? Escute, vou terminar com essas coisas. Por que as decepções acontecem? Elas acontecem porque esperamos mais nos homens do que em Deus. Confiamos que eles não falharão conosco. Acabamos devotando mais a alguém do que a Deus. Infelizmente, acabamos endeusando pessoas, e depois que nos decepcionamos, chegamos ao ponto de as demonizarmos. Aquela pessoa que você endeusa demais, e você se decepciona com ela, você vai deixar de endeusá-la e vai demonizá-la. Do céu ela vai cair para o inferno. Tem gente que endeusa demais o outro. Meu Deus, só falta prostrar e adorar, ele não pode errar. Aí quando ele erra, ele já não é mais o querubim ungido, ele é o Satanás. Como tratar esse sentimento? Primeiro ponto, o texto inicial diz: confia no Senhor. Você precisa entrar num lugar onde você desenvolve essa confiança. Confiar em alguém sempre te fará esperar por aquele alguém, nesse caso no Senhor. E quando você espera mais nele do que em qualquer outro, feliz é você. Eu acabei de dizer que você é abençoado, eu acabei de dizer que você é bem-aventurado se você aprender a confiar mais em Deus. Feliz é você se você conseguir confiar mais em Deus do que nas pessoas. Você vai me perguntar: pastor, então significa que isso vai me isentar de decepções? Não. Mas te darão a capacidade de não ficar preso nelas. Aprender a confiar mais em Deus do que nos homens não vai te isentar de decepções, mas vai te dar a capacidade de não ficar preso nelas. E vai te dar a capacidade de você não se desconectar das pessoas porque elas erram. Irmão, sem brincadeira, vamos ser sinceros? Vamos ou não vamos? Se as pessoas tivessem que se desconectar de nós porque elas erram, você ia viver sozinho pro resto da sua vida. O mundo ia ser um lugar dividido, porque não existe, dentre os 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra, não existe um que não decepciona o outro. Só que a gente acha que o erro dos outros é suficiente para nos desconectar. A gente acha que Deus prefere o rompimento mais do que a restauração. Não vou andar mais com fulano porque ele me decepcionou.
E aí você está achando que Deus está preferindo com que você rompa do que com que você restaure. Não, Deus prefere com que você restaure. O rompimento acontece por causa da dureza de coração. Dureza de coração. Confiar em Deus acima de tudo te dará a capacidade de não impedir com que novos relacionamentos sejam estabelecidos na sua vida. Confie em Deus e você vai encontrar novos relacionamentos nele. Escute o que eu vou te dizer. Deus já aproximou pessoas de nós, mas não as recebemos, porque nos decepcionamos com alguém anteriormente. Então você cria um escudo em volta de si, onde outros não podem se achegar. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus já aproximou pessoas de você e você não recebeu essas pessoas. Sabe por quê? Por causa das frustrações que você passou lá atrás. Você criou esse escudo ao redor de si. Ah, pastor, aí você vem com a justificativa. Eu criei esse escudo porque eu não quero mais me frustrar e decepcionar. Afinal, pastor, eu preciso guardar o meu coração. É verdade, você deve guardar o seu coração. Mas você deve entender que precisa ter relacionamentos. Guarde seu coração, mas tenha relacionamentos. Posso ouvir um amém? Amém. Pessoas se vão da sua vida, mas pessoas também chegam a ela. E esses relacionamentos estão suscetíveis a erros. Cabe você aprender a lidar com cada situação. Segundo ponto, confiar 100% no Senhor fortalecerá seu coração nele. Desenvolva, querido, a confiança em Deus. O seu coração vai se fortalecer. Por mais que você deva ter pessoas de confiança, elas nunca serão 100% a sua confiança, porque elas erram. E se você não aprender a esperar pelo erro alheio, você também não saberá lidar com ele. Aprenda a esperar, vão errar comigo, para que você saiba lidar quando errarem com você. Eu só saberei lidar com algo quando entender verdadeiramente que só Deus está acima de qualquer coisa e que eu devo me apoiar totalmente nele. Se eu aprender, se eu entender isso, que Deus está acima de tudo, de todos, eu vou aprender a lidar com as situações da vida. Você vai me perguntar assim, pastor, você já se decepcionou? Ninguém vai me perguntar, não? Eu aposto que você está com essa dúvida, né? Pastor, você já se decepcionou? Fazer esse tipo de pergunta para mim é a mesma coisa que você perguntar assim, pastor, você respira? Pastor, você tem fome? Pastor, você tem sede? Pastor, você dorme? Ora, irmão, você acha o quê? Claro que eu já me decepcionei, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já preparei a minha mente e as minhas emoções para lidar com isso. Acredite em mim, irmão. Eu sei o que é decepção, mas eu preparei a minha mente e as minhas emoções para lidar com isso. Sabe como? Eu sei, eu já entendi do que o homem é capaz. Quando você entende do que o outro é capaz, você encontra muitas respostas. Eu sei que o homem vai me trair, eu sei que o homem vai me abandonar, eu sei que o homem vai me caluniar. Querido, quando você sabe essas coisas, você está preparando a sua mente e o seu coração para não ser pego pela decepção. E eu posso esperar plenamente em Deus, porque eu sei que ainda que falem comigo, Deus não falhará. Repita isso comigo, Deus não falhará. Quando se entende que o maior erro não está nas pessoas, mas em você, e você aprende a receber a misericórdia e o favor do Senhor, você se torna compreensível com o erro dos outros, no sentido de que eles também são falíveis, como você é. Ora, irmão, esses dias eu disse aqui, quando você erra, você espera o quê? Graça e misericórdia, sim ou não? Sim. Quando erram com você, você quer fazer o quê? Colocar no pelotão de fuzilamento e matar eles, sim ou não? Mas quando eu entendo que as pessoas falham como eu falho, e assim como eu sei que eu fui alvo da misericórdia e da graça, eu me torno mais compreensível com o seu erro. A falta de compreensão com o erro alheio é resultado de que você não está conseguindo enxergar os seus próprios erros. É resultado de que você não está conseguindo receber a graça e a misericórdia que vem de Deus. E aí, você quer fazer a mesma coisa com os outros. Não, eu não consigo receber graça e misericórdia, eu não vou dar graça e misericórdia. Pastor, qual é a cura para um coração decepcionado? Grave isso.
Tire os olhos de uma perfeição humana. Pare de querer encontrar uma perfeição humana. E tente entender que o único capaz de não te desapontar é o Senhor. Essa é a cura para a sua decepção. Os homens vão falhar. Assim você poderá entender que os homens estão passíveis a erro, no qual você é um deles. E se todos erramos, todos carecemos da mesma misericórdia. Se você não quer que os outros criem uma expectativa de 100% em cima de você, também não crie em cima das pessoas. Ora, se eu chegasse para você e falasse assim: estou esperando, depositando todas as minhas fichas em você, confio 100% em você, você ia gostar? Você ia gostar, irmão? Então não faça a mesma coisa com as pessoas. Um dos segredos para lidar com a decepção é conhecer a natureza humana e conhecer a natureza divina. Eu sei do homem o que ele é capaz, mas eu sei mais ainda do que Deus é capaz. Por isso eu decido olhar para ele além dos homens. Mas isso você não recebe se apoiando na frustração, mas se apoiando na sua confiança irrestrita nele. Se apoie nisso. Amém? Confiança irrestrita em Deus, para que você não se apoie na frustração e você não impeça o relacionamento que Deus quer estabelecer com você entre as pessoas. Quem entendeu essa palavra? Amém. Você recebe ela? Amém. Fica de pé no seu lugar.